Muito bem, amados do Senhor. Deus continue abençoando, fortalecendo mais e mais sua vida. Mais uma vez, você que está em casa acompanhando também, que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça nessa caminhada. Nós estamos no mês de outubro, mês das crianças, e nós temos falado muito a respeito de algumas chamadas doenças da alma. Eu preciso deixar muito claro aqui uma coisa muito importante também. A Bíblia em nenhum momento fala que a alma adoece. Então, talvez você tenha escutado a expressão, a pessoa ela é doente mental. A alma ela não adoece. A Bíblia em nenhum momento fala a respeito da alma doente. Até porque se isso fosse possível, haveria medicamentos para uma doença específica da alma, o que não existe, e eu estou falando aqui de forma científica. Eu preciso deixar claro também aquilo que eu falei no nosso último encontro aqui no domingo, que tudo que está sendo apresentado aqui é à luz das Escrituras, deixando claro aí a porta aberta para que você possa discordar, você é livre para discordar. Então, por exemplo, na semana passada, e já está no canal do YouTube, juntamente com todos os slides, você já pode acompanhar, a respeito da ansiedade. Então, nós vimos a ansiedade na perspectiva bíblica, como Deus ele vê a ansiedade. Então, assim, se você for discordar, entenda que você não está discordando do pastor Marcelo. O pastor Marcelo está apenas apresentando aqui aquilo que a Bíblia fala a respeito, na verdade, na semana passada, o que a Bíblia falou a respeito da ansiedade. Hoje, nós vamos falar, aliás, Deus vai falar conosco a respeito de medo e preocupação. E é muito importante entender, à luz das Escrituras, que o medo e a preocupação, eles podem se tornar pecados em nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Alguém pode dizer assim, mas isso faz parte da caminhada natural do ser humano, o medo e a preocupação. Então, será que isso é tido como pecado? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus é bom demais e Ele tem ministrado aos nossos corações. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Mais uma vez nós rendemos graça, honra e louvor ao Senhor, pois reconhecemos a Tua grandeza nas nossas vidas e sabemos que estamos num processo de reconstrução. Também reconhecemos através das Escrituras que o Senhor começou uma obra em nós, e aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por começar essa obra em nós, nos mostrar que somos imperfeitos e que estamos numa caminhada de amadurecimento, e que a cada dia nós precisamos do Senhor para nutrir os nossos corações, rumo, Senhor, ao nosso lar celestial prometido a todos aqueles que creem. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que o Senhor ministre aos nossos corações e que não seja o Teu servo que venha falar, mas que as palavras ministradas, Senhor, sejam Tuas, porque a Tua palavra não volta vazia. E nós confiamos no Senhor, porque o Senhor tem falado com o Teu povo. Agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos e amigos que nos acompanham. Pela manhã, eu falei que todo mundo tem pelo menos um medo, uma preocupação. Não existe ninguém que não tenha medo de nada. Se alguém disser, eu nunca tive medo de nada, eu não tenho medo de nada, está mentindo. Ou não sabe ainda, e uma hora vai descobrir que tem medo de alguma coisa. Senão, seria em vão uma das ministrações de Jesus a nosso respeito, que Ele veio para nos libertar do medo. E a Bíblia também fala, e veremos juntos, que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Então, se Jesus, Ele é o verdadeiro amor, e Ele veio para lançar fora o medo, significa que todo mundo tem medo de alguma coisa. E todo mundo já deve ter passado por uma situação, alguém deve estar preocupado com alguma coisa, mas isso não é o problema em si. O problema é entender até que ponto o meu medo e a minha preocupação se tornam pecados. Porque o pecado aborrece a Deus. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Todo pecado para Deus é pecado e precisa ser combatido com a graça de Jesus. Claro que a gente, em termos de consequências, existem graus, níveis de consequências. Por exemplo, alguém que pega o telefone e de repente conta uma piada, conta uma mentirinha, muitos falam a respeito de mentirinha boba, é pecado para Deus, é pecado. As consequências desse ato são diferentes daquele que, por exemplo, rouba um banco, que assassina alguém. São consequências diferentes, mas para Deus, pecado é pecado. Nosso Deus é santo e precisamos combater qualquer tipo de pecado. E nessa noite,
uma das doenças, né, tidas como doenças é o medo e a preocupação, e nós vamos aprender, à luz das Escrituras, a vencer o medo e preocupação. Também preciso deixar claro algo que pode ser surpresa para muita gente. O medo não é real. O medo não é real, você o torna real. Ele não é real, mas você pode torná-lo real. Como assim? Nós vamos começar assim, como foi na semana passada, nós temos aí um versículo-chave como ponto de partida que está em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, está na tela para quem está aqui, que diz que no amor não existe o quê? Medo. Antes, o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o medo. Ora, o medo, ele produz o quê? Tormento. Olha que coisa séria. O medo, ele produz tormento, logo, aquele que teme, aquele que tem medo não é aperfeiçoado onde? No amor. Não sou eu quem está dizendo, por isso que é a luz das Escrituras, é Deus quem está falando e está aí na palavra do Senhor. Então eu preciso trazer algo muito importante, porque não se fala muito a esse respeito. E o medo, a preocupação precisa ser tratado, afinal de contas é uma doutrina, faz parte de uma doutrina. Então a gente precisa entender a natureza do medo. Por que eu me preocupo? Por que eu tenho medo? E a forma, por que geralmente eu tenho medo de algo e outra pessoa não tem? E por que eu me preocupo tanto com algo e outra pessoa já não se preocupa tanto assim? Então, tudo começou lá no Éden. Começou com o pecado. A gente precisa entender que antes não havia medo. Adão e Eva, eles viviam em harmonia com o seu Deus, com o Criador. Mas tudo começa lá no Éden. E a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que depois que eles pecaram, olha que coisa interessante, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava onde? No jardim, pela viração do dia, o que foi que aconteceu? Eles se esconderam da presença de Deus, olha que coisa. Um Deus amoroso, um Deus tremendo, mas por conta do pecado, a Bíblia fala que eles se esconderam de Deus. E a Bíblia nos ensina que eles tiveram medo, por isso que eles se esconderam. Em Mateus, no capítulo 25, a Bíblia nos ensina isso também. Eles esconderam da presença de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 25, a palavra do Senhor diz a respeito daquela parábola que Jesus conta, que alguns homens receberam talentos. E um desses homens, ao invés de produzir com aquele talento que ele recebeu do seu Senhor, ele decidiu esconder o talento, ele não conhecia o seu Senhor. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, versículo 25, aquele homem disse o seguinte, receoso, quando o Senhor veio buscar, né, que todos deveriam prestar contas a Deus, a Bíblia diz que receoso o homem disse, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então, irmãos, a gente sabe que o medo faz parte aí, a preocupação faz parte da caminhada humana. Mas por que faz parte? Porque a gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender que o temor a Deus é a chave crucial para a gente entender o medo que nós temos de algumas coisas, a preocupação que nós temos de algumas coisas. Quem não teme a Deus vai temer alguma coisa, e a gente precisa estar atentos a isso. Olha só que coisa interessante. A Bíblia nos fala no Salmo 112, aleluia, bem-aventurado quem? Não é todo homem, mas o homem que faz o quê? Teme ao Senhor. O homem que se compraz nos seus mandamentos. A Bíblia continua dizendo, versículos 7 e 8, não se atemoriza de más notícias. E olha, irmãos, eu tenho que abrir um parêntese aqui porque é inevitável, até porque, como tema, eu trago marcas da pandemia. E uma dessas marcas da pandemia é o medo e a preocupação. Muita gente aflorou o medo que já tinha por conta das notícias que acompanha. Por isso que a minha preocupação enquanto pastor, enquanto orientador, é dizer para você, fuja de notícias ruins se você não tem cabeça para lidar com elas. E temos escutado, temos visto notícias ruins o tempo todo. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Todo canal que eu mudo é notícia ruim, são más notícias, olha o que a Bíblia fala. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Lembra que na semana passada eu falei a respeito dos pensamentos, que a gente precisa mudar o foco? Quando a gente muda o foco, quando a gente muda o canal de notícias ruins,
Aquele que não tem preparo para essas determinadas notícias não vai sofrer. E muita gente está sofrendo por antecipação por conta de notícias que foram passadas na pandemia e hoje as pessoas não sabem lidar. E não sabem por que estão enfrentando isso. Alguém disse para mim o seguinte: pastor, eu acompanho seus vídeos, sigo o senhor no canal, e louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pela igreja. Eu não vejo o Senhor nessa época, aliás, em todas as épocas eu acredito, por conta dos vídeos que eu tenho acompanhado, não vejo o Senhor falar de política, alertando a sua igreja em quem votar, em quem não votar. Não vejo você fazendo isso, enquanto muitos estão gastando muito tempo com isso. Por que o Senhor não faz, pastor? E eu disse para a pessoa o seguinte: porque lá eu ensino o que é certo. É simples. Se eu estou ensinando o que é certo, estou ensinando a Bíblia, você acha que eu vou perder meu tempo dizendo de púlpito em quem votar e em quem não votar? Em por que fulano está trazendo isso e aquilo outro? Não vou fazer isso. Porque quem é doutrinado nas Escrituras sabe os princípios e valores. E isso ajuda no processo de votação como cidadão enquanto temporário aqui na Terra. Então eu não preciso gastar tempo com isso. Ah, porque eu vejo fulano, não tem nada a ver com isso. Eu vou continuar ensinando a verdade. E mesmo falando de temor e medo, tem muitas pessoas que estão ouvindo promessas, ouvindo uma guerra, e isso está fazendo mal a muita gente. Tem gente mudando de canal porque não aguenta mais, é tanta notícia, tanta informação, que isso traz preocupação para os mais cautelosos e medo para aqueles que não sabem o que fazer. Olha o que a Bíblia fala, aleluia, bem-aventurado, não é todo mundo não. É o homem que teme a quem? Ao Senhor. É o homem que teme ao Senhor, e não somente isso, não é aquele temor pavoroso de Deus, mas a Bíblia nos ensina que se comprais onde? Nos seus mandamentos. Tem alegria nas boas novas, boas notícias de Deus, e não se atemoriza. Olha o que a Bíblia diz, olha como a Bíblia é atual. Não se atemoriza de o quê? Do quê? Más notícias. O seu coração é o quê? Firme e confia no Senhor. A nossa confiança está em Deus e a gente não pode se esquecer disso. Então não há espaço para temer. Mas pastor, eu temo, eu tenho medo, eu tenho preocupação. Então comece a olhar para aqui, você vai ter uma bússola, você vai ter uma orientação para não temer mais. A ausência do amor de Deus, olha só, amadurecendo em nós. As pessoas que geralmente têm medo, são preocupadas, são ansiosas, falamos disso, ela não tem aquele amadurecimento de Deus em nós. Deus, é verdade, a Bíblia fala que Deus derramou o seu amor nas nossas vidas. Ele é derramado, mas esse amor precisa ser desenvolvido. Não é num passe de mágica, agora eu sou crente, eu estou livre de todos os meus temores. Não é assim que acontece. A santificação, ela é progressiva. O foco do medo geralmente está centrado na dor, na minha perda. Geralmente é assim. Eu estou sofrendo, eu estou com medo porque isso aconteceu. Nossa irmã Gláucia hoje pela manhã testemunhou a respeito da sua mamãe. É assustador, de repente aparece um caroço no seu rosto e você começa a ficar preocupado com isso, é natural. Mas você que esteve hoje pela manhã aqui, você viu o testemunho. Quando a gente muda a chave e confia no Senhor, Deus vai cuidando, não se atemoriza. E geralmente o foco do medo é a dor da pessoa, é a dor da perda. A gente precisa entender que o medo em si não é pecado, mas como alimentamos ele, ou como deixamos ele nos controlar, isso sim se configura em pecado. Um respeito saudável pelo perigo. É por isso que Deus colocou uma espécie de medo em nós. Por exemplo, você não vai sair 2 horas da manhã de qualquer forma na rua, a não ser que tenha uma necessidade por conta do trabalho. Mas a gente sabe que o mundo está violento em qualquer país do mundo. Você não vai sair de qualquer forma. Por quê? Você tem um certo receio e esse mecanismo de defesa, ele acaba limitando as suas ações em determinadas circunstâncias. Então, é um respeito saudável pelo perigo. Olha o que diz Jó capítulo 41. A Bíblia diz assim, ó: podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Falando aí do crocodilo, Jó trazendo aí essa ilustração, mas mostrando que esse animal, né, descrito aí, ele não tem medo, mas é diferente da gente.
É muito diferente da gente. No Salmo, olha aí o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 64, no primeiro versículo. Ouve, ó Deus, o quê? A minha voz, quando? Onde? Nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Olha aí o medo colocado como um mecanismo de defesa, mas não que paralisa. O salmista, ele está orando a Deus, ele está clamando a Deus para que Deus pudesse ouvir ele e livrar ele do terror do inimigo. Então, irmãos, como um instrumento, na verdade, para a proteção, é bom. Como uma preocupação, é pecado. Porque é falta de quê? Confiança. A gente se esquece que Deus está cuidando de nós. A gente muda o foco para as coisas que realmente não convêm e se esquece que Deus está cuidando de nós. Temor de Deus. É interessante como a Bíblia fala desse temor e da importância desse temor. Eu não coloquei aí, mas tem uma passagem em Isaías que ele declara esse temor a Deus e tremor. Porque algumas pessoas pensam que basta ter reverência a Deus. Essa reverência tem que estar atrelada ao medo, mas não um medo pecaminoso. O medo da essência de saber o que Deus pode fazer. E hoje parece que as pessoas perderam o medo de Deus. Principalmente quando não tem ninguém olhando. É fácil ter medo de Deus, temer a Deus quando todo mundo está olhando. Mas e quando Deus não está olhando? Aliás, quando as pessoas não estão olhando? Onde é que vai esse temor a Deus? Tem se perdido isso, o temor a Deus. Só para você ter uma ideia, é encontrado nas Escrituras 160 vezes. O temor associado ao medo a Deus. Não, eu não preciso ter medo de Deus, é só uma reverência, eu preciso ter reverência. Refere-se a um majestoso respeito de Deus. E se eu aprendo a temer a Deus enquanto as pessoas estão observando, eu não terei dificuldade de temê-lo quando eu estiver sozinho e somente os olhos do Senhor estiver repousando sobre mim. A Bíblia nos mostra em Eclesiastes capítulo 12, que independente de ser crente ou não, a Bíblia diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Olha só que coisa forte. Tem muita gente que está acompanhando agora, através do canal também, aí na sua casa, tem muita gente que está dizendo que isso é papo de crente. Isso aqui é papo de Deus. A suma de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda o quê? Os seus mandamentos. Porque isso é dever do crente? Não, isso é dever de todo homem. Aí eu abro aqui só para uma ilustração. Geralmente as pessoas dizem assim: mas Deus seria injusto de condenar alguém que não conhece a Ele. Já disseram para mim. O Deus que você prega, o Deus da Bíblia dos crentes, é um Deus injusto, porque Ele pode mandar alguém para o inferno sem que alguém nunca tivesse ouvido falar dele. Aí eu disse para a pessoa o seguinte, até já acontece essa ilustração aqui na igreja. Eu tenho carteira de motorista, eu tenho habilitação, e eu só posso dirigir com habilitação em dias. Eu preciso fazer isso, porque se eu for parado e eu disser e não tiver habilitação, eu vou responder de acordo com o código de trânsito. E aí eu vou dizer para a pessoa o seguinte: mas eu nunca li o código de trânsito. E aí quando eu fiz a autoescola, o professor da gente fez questão de mostrar que é dever de todo cidadão, condutor ou não, conhecer as leis de trânsito. Se você não dirige, não tem carteira, é seu dever conhecer o código, porque você vai responder de acordo com ele. Se você pegar um carro sem carteira e atropelar alguém e disser para o juiz: mas eu não conhecia o código, o que você acha que o juiz vai dizer para você? Ah, você não conhecia, então está liberado, vá, não faça mais isso. Você matou alguém, pegou o carro aí de forma... vá para sua casa e não faça mais. É assim que funciona? E por que com Deus vai ser? Deus diz que é dever de todo o homem. A suma é: tema a Deus. É dever de todo homem temer. Ah, mas eu não sabia. E muita gente vai chegar para Deus e vai dizer: sim, eu não sabia. E Deus vai dizer: era seu dever me temer. A gente precisa levar muito a sério essa questão de temor a Deus, irmãos. Isso é muito sério, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, ouvir a voz do Senhor. A Bíblia nos traz promessas, porque o temor do Senhor é o princípio do quê? Do saber. Mas olha só, os loucos desprezam o ensino, e tem muita gente se comportando como louca.
Irmãos, isso aqui é muito sério, tem muita gente dizendo assim, eu sou crente, eu amo o meu Deus, mas é insubmisso, não lê a Bíblia, não ora e diz, é do meu jeito, eu vou fazer assim e assado. Isso é muito sério, Deus chama essa pessoa de louca, irmãos. O temor do Senhor é princípio da sabedoria, os loucos é que desprezam a sabedoria e o ensino. A Bíblia ainda fala em Provérbios que o temor do Senhor, olha só, é o princípio do quê? Sabedoria, do conhecimento, da santa o quê? O santo é? Prudência. É o que a palavra do Senhor nos mostra, a gente não pode se esquecer disso. Entendendo quando o temor é errado, é medo. Então vamos lá, eu separei algumas coisas aqui em tópicos para facilitar a pregação e o ensino. Temor de homem, não de Deus. Tem gente que teme mais a pessoa do que o próprio Deus. É pecado. Recusar a permanecer firme por Cristo e seus princípios. Aí, além de ser pecado, envolve também orgulho. A gente tem falado ultimamente sobre princípios princípios cristãos, e tem pessoas que estão jogando tudo isso por ralo. Não quero saber disso, porque eu não quero nem entrar nesse assunto aqui, mas é pecado, recusando-se a permanecer firme por Cristo e seus princípios. Você, em nome do Senhor Jesus, não negocie os seus princípios, não negocie princípios cristãos, não caia na cilada do mundo em nome do Senhor Jesus, não tenha medo do que pode te fazer o homem, mas não negocie princípios cristãos. Eu fico maravilhado em ver as crianças aqui, estamos ensinando as crianças nos caminhos do Senhor, para depois uma criança ver papai e mamãe negando princípios. Isso é muito sério, irmãos, porque está com medo de homem. João no capítulo 12, olha só, a Bíblia diz assim, ó: contudo muitos dentre as próprias autoridades creram em quem? Nele. Quem é ele? Em Jesus. E está falando aí de autoridades, mas por causa de quem? Dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos de onde? Da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que a gente não está vivendo isso nos dias de hoje? Eu não preciso nem desenhar, irmãos. Estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem crente que está se escondendo. O crente tem que se manifestar mesmo. Eu amo é o meu Senhor e não pode ter medo. E tem crente com medo, irmãos. A Bíblia nos mostra que aqueles homens que tinham cargos nas sinagogas, olha, por conta do partido político dos fariseus, Jesus é bom, mas ó, eu sei lá, com medo de perder meu emprego, Jesus é bom, mas eu vou ficar para mim, porque senão os fariseus me expulsam da sinagoga. Jesus é bom, Jesus abriu a minha mente. Irmãos, Jesus abriu a minha mente, tem aberto a minha mente para muita coisa nesse mundo. Eu espero que tenha acontecendo e esteja acontecendo com você. Não deixe o orgulho gritar no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, confesse Jesus, não tenha medo. Esses homens aí, por conta de cargos, eles estavam preocupados por causa dos fariseus. Jesus é bom, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam Jesus publicamente, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. Muitas pessoas acabam se isolando, se excluindo, porque tem temor. Provérbios nos fala, quem teme ao homem ama o quê? Arma? Ciladas. Mas o que confia no Senhor? Está seguro. Obrigado, irmãos, por ser os meus olhos, viu? Na terça eu falei na semana passada, consegui marcar o oftalmologista. Terça-feira vou trocar os óculos. Olha só que coisa, viu? Só pude perceber realmente como está assim, porque eu estou acompanhando do telão, e geralmente quando eu prego, não estou acompanhando no telão, acompanho aqui do próprio computador. Estejam orando aí, aumentou um pouquinho o grau, o médico disse assim, ó, bem-vindo aos 40, nem sabia que eu tenho 41, e já vou começar logo de cara com um grau, aquela lente chamada, como é, Dani? Multifocal. Aí eu, multifocal? Ele, bem-vindo aos 40, multifocal, eu, meu Deus do céu. Faço parte aí dos coroas, viu? Mas, então me ajudem aí, eu vou trocar aí ama, temor, alguma coisa, vocês me ajudam, porque realmente eu estou toda hora olhando aqui, está mais perto, lá está mais longe, mas me ajude. Aquele que confia no Senhor está o quê? O finalzinho do versículo?
Seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem, armas ciladas. Mas quem confia no Senhor, está seguro. Confia no Senhor. Olha aí o que o salmista diz: afasta de mim o opróbrio, a vergonha que temo, porque os teus juízos são bons. Os juízos de Deus são bons, irmãos. A gente não precisa temer, não, os juízos do Senhor. Somos crentes salvos. Medo de coisas temporais mais do que as eternas. Eu falei na semana passada envolvendo ansiedade, no tema ansiedade, muita gente gastando as energias em coisas que são passageiras, quando poderiam gastar as energias, na verdade, investir as energias para o reino. Lembra que Jesus disse a respeito dos discípulos que estavam ansiosos e preocupados? Olha, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu sempre maquinei esse versículo na minha mente. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquilo que você mais valoriza, você vai gastar seu tempo e energia. É simples. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aquilo que você mais valoriza, ali estará o seu coração, a sua força e energia. Reflita no que você tem investido, suas forças e energias, porque tem muita gente com medo, preocupada, porque teme as coisas temporais e deveriam temer as eternas. Coloco mais versículos aí para estudo. Olha só, alguns exemplos. Tem gente que tem medo de injeção, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de voar, tem gente que tem medo de barata. Vocês viram no começo que é um medo respeitoso. Eu respeito as baratas. Eu tinha medo, pavor. O que alguns especialistas da área dizem fobia. Irmãos, eu tinha um medo tão terrível desse inseto, desse bicho, dessa criação de Deus, que isso me paralisava. Irmãos, eu ficava paralisado. Isso é pecado. Se, por exemplo, hoje eu estou aqui e tivesse uma barata ali e eu ainda soubesse que era voadora, eu ficava paralisado, irmãos. Hoje o que é que acontece? Porque eu venci o medo pecaminoso. Se aparecer uma barata ali, oi, tem uma barata ali. Eu posso sair por ali ou por ali, mas paralisado não fico mais. Perceberam a diferença? Eu continuo respeitando, mas ela não me impede mais de me movimentar. Eu peço alguém para matar. Lá em casa quem mata barata é minha esposa. Mas irmãos, quem tem algum medo, alguma fobia, sabe como precisa lidar com isso. Tem gente que não entra em elevador. Tem gente que tem medo, não entra em elevador. Já fiquei preso no elevador. Para mim foi de boas. Mas só em alguém entrar no elevador e aquela ventoinha não estiver funcionando, a pessoa já sai do elevador. Tem medo de injeção, tem medo de avião. Até que ponto isso é pecado? Alguns especialistas da área dizem que isso é fobia. Ataques de pânico, eu me enquadrava nisso aí. Eu tinha pânico mesmo, parece uma coisa tão simples. Vocês notaram? Guarde o que eu falei no começo. O medo não é real, você o torna real. Quem não tem medo de barata aqui? Não tem medo, levanta a mão. Não tem. Você está vendo? Eu nem vou perguntar quem tem. Algumas pessoas não levantaram a mão e você que está em casa não viu. Mas irmãos, na sua cabeça deve estar pensando assim, ó. Mas como é que pode o pastor ter... Para você ver como nós tornamos e alimentamos aquilo que tememos. E como isso pode se tornar pecado em nossas vidas. Em Lucas capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim, ó. Digo-vos, pois, amigos meus, Jesus está falando, não temais os que fazem o quê? Matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Olha o que Jesus orienta, olha como isso é sério. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para fazer o quê? Lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. É um médico quem está falando aqui. Olha só, temor, medo, preocupação nas Escrituras. A Bíblia nos ensina. Provérbios capítulo 3, aliás, Provérbios 3 diz: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será o quê?
a tua segurança. Muita gente não conseguiu lidar com a pandemia quando ela veio, e ela veio de forma repentina. Os governos mundiais não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar com algo tão novo. Fecha isso, abre aquilo, não vai matar se abrir, abriu, matou gente, fechou. Foi um desespero, irmãos. A Bíblia está se cumprindo, Jesus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, não tenha medo quando vem arremetida, quando algo vier de forma repentina. Mas isso só se você confiar no Senhor, você estiver exercitando aí a sua mente. Olha só o que eu também trago aqui para vocês. Medo que desvia-nos dos objetivos de Deus. A palavra do Senhor nos diz também em Lucas, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina. Agora Lucas que trata aqui a respeito daquela mesma parábola. A tua mina que guardei embrulhada num lenço, pois tive o quê? Medo de ti. E olha só, que és um homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Jesus ensinando sobre o medo. Medo que usamos para manipular outros. Tem muita gente aí utilizando-se do medo para controlar pessoas. Também não vou entrar aqui nesse mérito, você é inteligente o suficiente para entender muito bem isso. Uma palavra só lançada e a pessoa fica logo com medo. Um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo da morte. Eu coloco como julgamento aí porque também tem algumas pessoas que se privam porque têm medo de serem julgadas. Sua maneira de vestir, sua maneira de falar, serão julgadas e elas ficam com medo. A Bíblia nos ensina em Hebreus, olha o que Jesus fez por nós, sabendo do nosso medo. Visto, pois, que os seus filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte fizesse o quê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte viviam as suas vidas. O versículo ele continua falando disso, mas o que eu quero trazer aqui é que a Bíblia, ela garante que Jesus quebrou o medo da morte, porque ele venceu a morte, irmãos. E se em Cristo somos o quê? Mais do que vencedores, significa que já sabemos o resultado. Estamos numa caminhada e sabemos qual é o resultado dessa caminhada. Você não precisa ter pavor da morte. É bem verdade que muita gente não sabe traduzir isso. Talvez você tenha medo da forma como morrer, mas você não precisa temer a morte. O apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. No amor, olha só, no amor não existe medo, antes o perfeito amor. Quem é que dá esse amor? Deus. O perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Ora, o medo, olha o que o medo faz. Ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Você não precisa temer, Jesus é contigo, não há espaço para o medo. Tem gente que tem medo de repreensão. Medo é uma profecia que se cumpre, a gente sabe, a Bíblia fala a esse respeito. A gente precisa lidar com isso, e está muito atrelado com a nossa culpa. Nós produzimos, no começo eu falei, o medo não é real. Nós produzimos o temor para nós mesmos, e ninguém mais é responsável. Nós recebemos o mandamento para fazer ambas. Parar de temer pecaminosamente e fazer o quê? Revestir-nos do amor. Se não for salvo, você que me acompanha agora, se você não é salvo, você que está aqui também na igreja acompanhando, olha só, o cristianismo tem a única resposta para o medo da morte. Você que está aqui na igreja, você que está em casa me acompanhando, o cristianismo é a única resposta que você vai encontrar para o medo da morte. Porque todo mundo diz, que não conhece a Jesus, todo mundo diz, eu tenho medo da morte. Por isso que eu disse, todo mundo tem um medo. Se você que está aqui, você é salvo, você que está em casa, você é salvo, então confesse o pecado a Deus e às pessoas apropriadas. A gente como crente, a gente precisa se revestir do quê? Caráter de Deus. Olhar para Deus e se revestir do caráter do Senhor. Lembre-se o quê? Que imobilidade é pecado de omissão. Eu tenho que tomar uma postura. Se você tem medo de alguma coisa, você precisa agir. Porque o medo, ele quando paralisa, ele é pecado, irmãos. Isso aqui é para os salvos. Para você que é crente, lide com a cegueira espiritual que pode estar presente.
Não menospreze o medo, o temor, porque lá na frente, olha a espiral, você não sabe o que isso vai causar na sua vida. Faça uma revisão da doutrina de arrependimento. O que é o arrependimento? Eu sigo numa direção, eu me arrependo, então eu faço o quê? Eu mudo de direção, dou 180 graus. Não posso continuar vivendo da mesma forma. Eu preciso tratar o meu medo, o meu temor. Eu preciso buscar esperança onde? Na palavra de Deus. Se eu fosse buscar esperança no mundo, eu estaria hoje com psicólogos, psiquiatras, tomando medicamento para vencer o meu medo de barata. Eu estaria ouvindo o profissional da área com as suas terapias para vencer o medo, quando eu olho para a palavra de Deus, e ela é suficiente para mim, irmãos. Ela é suficiente para você também. Busque esperança na palavra de Deus, você vai encontrar. A esperança não se acha nas tentativas de livrar-nos do temor, mas na busca de agradar quem? A Deus em tudo. Se hoje eu faço o que faço é para agradar a Deus, você tem que fazer tudo para agradar ao Senhor. Entenda que Deus está te corrigindo, Ele está te instruindo. Você também pode instruir outras pessoas como lidar com medo. É por isso que eu digo e disse, você também é importante nisso. Não é só para conhecimento. Coloque em prática, ajude pessoas, compartilhe com pessoas isso. Olha aí o que diz Mateus capítulo 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o quê? Com o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Eu falei isso domingo passado, parece que foi ontem que eu falei isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí a gente fica preocupado, ai meu Deus, o que é que vai ser de mim amanhã? Não viva o amanhã, ele não chegou ainda. E instrua sobre como desenvolver um temor adequado a Deus. Lembre as pessoas que o inimigo do medo pecaminoso é o temor de Deus, que é sinônimo com amor de Deus e amor ao próximo. Instrua sobre como se revestir de amor. Descubra suas responsabilidades para com Deus e para com o próximo. Entenda que o amor de Deus é muito mais forte do que os nossos temores. Ele tem que ser colocado em prática. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo capítulo 1, porque Deus não nos tem dado o quê? Espírito de covardia. Uma outra versão traz espírito de temor, mas de quê? Poder, de amor, de moderação. Lembre-se disso. Em Timóteo, Paulo está falando da prisão ao jovem Timóteo. Porque 1 João fala que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eu trago aqui uma tabela que mostra o contraste entre o medo e a preocupação e como isso causa um dualismo, na verdade, uma briga constante, uma rivalidade tremenda. Olha só o contraste entre o medo e o amor. O medo, por exemplo, ele focaliza-se em si mesmo, já o amor está focalizado nos outros, porque é altruísta. A tendência do medo é se proteger, mas o amor, ele se dá, ele se entrega. O medo, ele teme perder algo, mas o amor, porque confia em Deus, ele dá a Deus e aos outros. A tendência do medo é se remover, se retirar do problema. Já o amor, ele se move em direção ao problema, não de forma irresponsável, mas com confiança. Ele aprende a lidar com o medo. O medo, ele se isola. O amor já se sacrifica. O medo é sempre hesitante. Já o amor, ele toma iniciativa. O medo é altamente desconfiado, diferente do amor que crê todas as coisas. É por isso que a gente não pode se esquecer que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio o quê? Tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que é que Deus faz? Nos proverá livramento, de sorte que possamos suportar. Tudo isso, irmãos, porque Deus é o quê? Deus, ele é fiel. Irmãos,
Eu não faço ideia do que você teme, qual é a sua preocupação. Você que está me acompanhando em casa, eu também não faço ideia. Mas eu faço ideia do que a Bíblia diz. E como a Bíblia é suficiente para te ajudar no seu temor, no seu medo, na sua preocupação. Quando você aprender com treinamento a mudar a chave, o foco, tirando o olhar das circunstâncias e olhando para Deus, você vai entender que o medo ele não é real. Teve um acidente recentemente na BR-324, muito grave, em que a pessoa ficou presa nas ferragens. E tinha, perto da jaqueira, e tinha 3, 4, 5 pessoas conversando ali na hora e acompanhou o acidente, o terrível acidente. O que é interessante é que essas 3, 4, 5 pessoas que acompanharam o acidente, uma dessas pessoas foi lá correndo para o carro para tentar ajudar a pessoa que estava presa nas ferragens. Foi lá desesperada para ajudar. Não era médico nem nada, mas foi lá. Outra pessoa simplesmente ficou paralisada. O susto foi tão grande que a pessoa ficou lá imóvel, não sabia o que fazer. Se corria, se chamava ajuda, se ela ficou paralisada. Uma outra pessoa pegou o telefone e ligou para o SAMU. O acidente foi um. 3, 4 pessoas viram o mesmo acidente, mas cada uma teve uma reação diferente. Com o medo é a mesma coisa. A condição do seu coração vai determinar as suas atitudes. Se você tem um coração que ama a Deus, confia na palavra do Senhor, nada vai te impedir de cumprir suas obrigações para com Deus. Se o seu coração não confia plenamente em Deus, você vai ter dificuldades para realizar até funções simples, porque você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para as circunstâncias. Está com medo? Está com preocupação? Vira a chave, muda o foco, começa a olhar para Jesus e Ele tem cuidado de vós.